Fala galerinha, beleza? Professor William Mantegão aqui de Atualidades, trabalhando com vocês um outro tema muito importante para que esse ano seja o seu primeiro e o seu último Enem. Vamos nessa, galera? Mas antes de começar essa aula, eu queria começar com vocês fazendo algumas perguntas. Na verdade, duas. Vem comigo. O que é um bloco econômico? Qual a sua função no mundo globalizado? Galera, quando a gente pensa aqui, o que é um bloco econômico? Um bloco econômico é um grupo de países com interesses econômicos afins, principalmente com o objetivo de ampliar as suas relações comerciais, fortalecer as suas economias de crise e favorecer aí as trocas, tanto tecnológicas como econômicas e também algumas relações políticas. Mas qual a função de um bloco econômico no mundo globalizado? No mundo globalizado, nós sabemos que existe uma maior conexão entre os Estados-nações. E o bloco econômico vai facilitar essa relação política, econômica, social e tecnológica entre eles. Então, o bloco econômico é fundamental. Mas tem uma coisa muito importante para a gente pensar o processo da globalização, é a classificação dos países. Nós podemos classificar os países de acordo com o IDH. Você lembra o que é IDH? IDH é Índice de Desenvolvimento Humano. Esse índice é levantado pela ONU e ele varia de 0 a 1. E ele avalia alguns fatores, como longevidade, que é a expectativa de vida, renda per capita, que está ligado à economia, e escolaridade. Com isso, com esses três fatores, ele vai poder avaliar o nível de desenvolvimento dos países. Nós podemos classificar os países em três grupos: os países desenvolvidos, os países subdesenvolvidos e os países emergentes. Nós estamos quase chegando no centro dessa aula. Mas vamos lá, o que é um país emergente? Vem comigo. São aqueles que não apresentam elevado nível de desenvolvimento, mas possuem bom desempenho econômico, especialmente tratando-se do crescimento interno, amplo mercado e grande potencial para atingir as metas de desenvolvimento socioeconômico. Galera, quando a gente coloca aqui, vantagens e desvantagens, tem vantagem um país em desenvolvimento? Tem. Esse país, ele não é subdesenvolvido. Então, isso já é uma vantagem para a sua população que vai ter uma qualidade de vida maior. Mas vamos lá. E para os países desenvolvidos, qual a vantagem em ter parcerias com os países em desenvolvimento? Esses países apresentam grandes mercados consumidores, ou seja, muita gente para comprar. Esses países também apresentam mão de obra barata. E esses países apresentam essa mão de obra qualificada. Por quê? Porque está tendo avanço econômico e tecnológico e isso é vantagem. E quais são as desvantagens? Esses países, por vezes, ficam presos aos acordos feitos com os países desenvolvidos, ou seja, eles ainda apresentam dependência econômica e tecnológica, o que leva, às vezes, a uma situação de exploração desses países desenvolvidos sobre os países emergentes. O que eu quero trazer hoje para vocês é sobre um grupo de países bastante famoso e que vem ganhando força no mundo contemporâneo. Quem são eles? Os BRICS. E aí eu tenho três perguntinhas. Quem são? Como funciona e o que mudou? Galera, a primeira pergunta da aula foi: o que são blocos econômicos? Comumente, as pessoas trabalham BRICS como bloco econômico. E BRICS é um bloco econômico? Não é. E por que não é? Mas é. Galera,
É uma situação difícil e que, na verdade, não vai ser o tema da nossa aula. Mas vamos lá, nós sabemos que um bloco econômico é um acordo de países com interesses econômicos afins. E esses blocos, eles firmam acordos, promovem estatutos, ou de área de livre comércio, ou de união aduaneira, mercado comum, livre circulação de pessoas, união política ou união monetária. Os BRICS, na verdade, não surgiram como um bloco econômico. Surgiram como um mecanismo internacional de ajuda mútua entre os países emergentes, entre os principais países emergentes do mundo contemporâneo. E quem eram esses países? Lá no ano de 2001, essa galera começou a se juntar. No ano de 2006, ali, né, entre 2001 e 2006, chamava BRIC, né? Brasil, Rússia, Índia e China. E depois, ali em 2009, entra a África do Sul e se torna BRICS. Esses países, como eu disse, né, têm um grande mercado consumidor, apresentam uma economia crescente, tá? E representam áreas de grande interesse para os países desenvolvidos. Por quê? Grande mercado consumidor, mão de obra barata, tecnologia, então isso chama o quê? Lucro, beleza? Esses países foram se organizando e há algum tempo, né, começam as discussões de expansão e nesse ano, no ano de 2024, ocorreu a expansão dos BRICS. E olha só, vem comigo. O BRICS teve início com um mecanismo internacional de cooperação entre os 5 países que integram. O grupo econômico cumpre um papel importante na busca por reformas de governança global, visto que o objetivo inicial da coalizão não era econômico, mas político. Então nós tínhamos Brasil, Rússia, China, Índia e a África do Sul, membros fundadores, né? Os membros iniciais. Lembrando que a África do Sul entra por último. E aí entrou uma galera agora a partir de 2024. Olha só, gente, uma questãozinha aqui. A Arábia Saudita, né, está apontando que ainda não aderiu. Foi convidada, né, mas questões recentes ainda não aderiu, mas já está aí como um possível novo BRICS. Galera, só para vocês terem uma noção do tamanho que é esse bloco, vem comigo. O grupo representa mais de 42% da população mundial, 30% do território do planeta, 23% do PIB global e 18% do comércio internacional. É grande ou não é, galera? É muito grande. E aí a gente volta. Professor, mas por que esse assunto pode estar aparecendo como atualidades? Observa, gente, nós estamos falando de um bloco que começa a ser discutido ali em 2001, tem o primeiro encontro, né, em 2006, desenrola ali em 2019, depois ali em 2014 tem a fundação do Banco do BRICS, né? Na verdade, não a fundação, a ideia em 2015 a fundação. Esse banco, ele tem a ideia de desenvolvimento e de ajuda comercial, desenvolvimento de pesquisas, de projetos para os países emergentes. Em 2024, nós temos a expansão, ou seja, é algo que está acontecendo na economia globalizada e que interessa, sobretudo, para países do porte como o do Brasil, que é um país emergente. Então, quando você vê alguém falando assim, o Brasil é um país subdesenvolvido? Não, o Brasil não é um país subdesenvolvido, por mais que em alguns pontos até pareça, porque nós temos alguns problemas crônicos como a violência, a desigualdade, a fome em algumas regiões, por mais que nós não identificamos a fome como um problema e sim a subalimentação, mas o Brasil não é um país subdesenvolvido, o Brasil é um país emergente, ou seja, um país em desenvolvimento. E como que esse assunto pode aparecer na sua prova? Esse assunto pode aparecer em geografia? Pode. Esse assunto pode aparecer lá na sociologia, falando de aspectos de desenvolvimento, citando a partir de uma notícia e trazendo esse assunto?
Pode também. Esse assunto pode cair em história, trabalhando um pouco, né, dos países. Perceberam que ali nós temos países africanos, né, chegando aqui, a África do Sul, que já estava, o Egito, né, a Etiópia, que faz parte do chifre da África. Eu posso trabalhar isso? Posso também. E na nossa querida redação, gente, vocês vão perceber que Atualidades pode te ajudar com o repertório para a sua redação, beleza? Galera, eu deixei aqui para vocês na minha última aula o meu contato, vocês podem falar comigo lá, pode me chamar, @WilliamMantegão, pode trocar uma ideia e, moçada, tem um materialzinho muito bacana para que vocês resolvam, para que vocês façam alguns exercícios. E pensando em BRICS, é muito importante uma leitura atenta, uma relação desses conteúdos para que você possa não apenas responder a questão de maneira direta, mas que você também possa relacionar com outros assuntos e poder usar na sua redação. Beleza? Muito obrigado, moçada! Valeu, bons estudos, fica com Deus e até a próxima.